Então, hoje, eu tinha convidado o Naelto para vir fazer uma palestra aqui hoje, para a gente comemorar 16 anos do início das nossas atividades de divulgação de astronomia aqui no IFBA, que começou com a primeira jornada de astronomia de Vitória da Conquista, que foi a abertura no dia 22 de agosto de 2007. E desde 2007 até agora, a gente não parou nem um ano de fazer divulgação. Mesmo quando estava na época da pandemia, a gente, né, até algumas pessoas, né, que vão participar hoje, já participaram de outros eventos que a gente fez online, né, outros ciclos de palestras que a gente já tinha feito aqui, né? E dentro dessa atividade que a gente faz de divulgação, a gente tem a jornada de astronomia, que é um evento assim que é maior, é um evento que é de 3 dias, quarta, quinta e sexta. Na verdade, 2 dias e abertura na quarta-feira à noite. Mas também a gente leva telescópio em praça de cidades aqui em torno de Vitória da Conquista, leva planetário também nas escolas, um planetário inflável lá no IFBA e nas escolas. Tem as palestras e também tem um telescópio, também noites de observações lá dentro do IFBA. Jorge também, né? A gente também já fez, né? Principalmente Jorge, que fica mais nessa parte técnica, a gente já fez registro de 2 trânsitos de Mercúrio lá dentro do IFBA, inclusive deixou um telescópio disponível para o público ficar observando e um outro telescópio para fazer o registro. Já fez também um eclipse lunar total, já fez registro de 2 eclipses parcial do Sol, né? Esses eventos tá na playlist do canal, né? Exceto o segundo eclipse solar, que não está lá porque tinha muitas nuvens, então foi o registro, né? As fotos foram poucas fotos. E bom, e é isso. Então a gente, para comemorar, né? Para comemorar esses 16 anos de divulgação de astronomia, então agora eu convido Marilda a apresentar Naelto, né? Que é mais conhecido de Marildo do que, né? Eu acho que ele já se conhece a longa data. Vamos esperar ver o que é que ele vai dizer sobre isso. Boa noite, Selma, boa noite, Jorge, boa noite, Naelto e ouvintes que estão acompanhando a gente aqui no YouTube. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês reunidos nessa comemoração dos nossos 16 anos dessa parceria do projeto de Selma e Jorge aí no IFE de Vitória da Conquista. Parceria essa que nós temos a satisfação de estarmos juntos com vocês aí desde a primeira, né? E parabenizar vocês, Jorge, pelos esforços que vocês dois têm feito aí no IFE para levar a astronomia para as regiões mais remotas, que eu sei que o trabalho que vocês fazem e do esforço que vocês fazem para levar o planetário, para estar montando essas observações que vocês fazem. Então, aproveito para aqui parabenizar, não só pelos 16 anos, mas parabenizar vocês, Jorge, por esse trabalho de vocês. E tenho uma satisfação enorme de ter sido convidado para fazer a apresentação do nosso convidado de hoje, o Naelton Mendes Araújo. Naelton é meu conhecido desde 1986, do projeto Museu Vai à Praia. O nosso contato foi previamente, que na verdade o projeto só começa no verão de 87, né? Ele é projetado em 86 para poder começar, e em 86 eu estava começando a minha trajetória como estagiário no Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, lá no Rio de Janeiro. E Naelton já era, né? Já era o estagiário sênior, né? Não, acho que o nome era prestador de serviço, uma coisa assim. Não era muita coisa mais que você, não. E já estavam lá na ocasião, deixa eu lembrar aqui, era Naelton, Douglas, já estava lá. Sim. Se não me falha a memória, estava o Guga também. Acho que sim. O Guga participou do Museu Vai à Praia.
Bom, aí depois vieram outros amigos nossos, né? Gladys, também, que eu tive contato durante muito tempo, dentre outros, né, que participaram com a gente naquele projeto. Então, na Elto, nós costumamos nos encontrar nas reuniões da SAB, costumávamos pelo menos, né, quando nós tínhamos mais tempo para ir na SAB, quando nós estávamos mais antes da pandemia, principalmente, né? Sem dúvida. E, bom, nós, de uma certa forma, nós acompanhamos as trajetórias uns dos outros, né? Então, na Elton, trabalhou no MAST durante 10 anos, né, na Elton? Mais ou menos. Trabalhando no MAST, e depois foi para a Embratel, trabalhou algum tempo na Embratel. Sim, trabalhei mais uns 10 anos lá na Embratel. Aí agora eu entendo porque que na Elton está se aposentando já, né? Se Deus quiser. Vai 17 anos no Planetário. Na Elton é astrônomo de formação na Universidade Federal do Rio de Janeiro e é mestre em educação, né? Divulgação científica, educação. Tá? Então, PJ também. É uma pessoa que já labuta nas questões relacionadas com a divulgação científica, a popularização de ciência de longa data. Então, Naelton, é uma satisfação ter você aqui com a gente. Tá? Nós termos a Selma, foi a Selma que, na verdade, achou você, tá? E aí quando perguntou para mim, falou assim, o que você acha? Não, a Naelton é parceiro da gente aqui de longa data. Então, foi uma excelente ideia de Selma ter pensado no seu nome para vir aqui, para brilhantar essa noite onde nós comemoramos aí os nossos 16 anos do projeto de popularização de ciência de Selma e Jorge lá no UF de Vitória da Conquista. Então, a apresentação é toda sua agora, então você vai estar falando sobre Formando Cidadão dos Cosmos para a gente. Bom, fica à vontade, Naelton, a palavra é sua. Muito obrigado, marido. É muito bom participando de um evento de divulgação científica, com esse aniversário. 16. São 14 anos, é isso? 16, nossa, já está quase perto da maioridade. Então, a gente olha para trás e vê que, realmente, quando a gente começou como estagiário, havia alguma coisa de divulgação científica, mas não tanta, né? E, assim, órgãos, né, como universidades, órgãos de pesquisa, órgãos do Ministério da Ciência e Tecnologia, ainda não tinham um envolvimento tão grande com divulgação científica como nós temos hoje. E hoje nós temos uma quantidade razoável de museus de ciência, centros de ciência, que quando a gente começou eram relativamente raros. E hoje em dia nós temos internet, né, e temos divulgação científica rolando, né, de muito boa qualidade em vídeos e tudo mais, né, e eu consegui ver essa evolução, desde as primeiras iniciativas, né, de levar um telescópio para uma praça, de levar um planetário inflável para uma escola, para um centro, fazer uma coisa meio itinerante, né, montarmos exposições, né, o Museu Vai à Praia foi uma coisa assim que para nós foi uma coisa muito nova para todo mundo, né? Foi uma ideia de estagiários, né, de pessoal que estava entrando, todo mundo novo, cheio de gás, né? Hoje eu já não estou com esse gás todo. Mas de levar a ciência para as pessoas. Eu lembro que na época a gente estava conversando isso. Teve todo aquele alarido do Halley, fizemos uma atividade. Quando chegou, e agora? Como é que a gente vai atrair as pessoas aqui para o museu? Como é que nós vamos fazer divulgação científica? Aí a ideia, a ciência tem que estar onde o povo está. E onde o povo estava no Rio de Janeiro em pleno verão? Na praia, né? E a gente foi para a praia com experimentos que tinham fenômenos astronômicos que ligados à praia, projeção de sol, aquecedor solar, espectroscópio. Levamos um espectroscópio de acervo para a praia. A gente ficou um aparelho antigo. O professor Ronaldo Mourão ia com a gente lá e participava. Ele sempre foi muito envolvido na divulgação científica. É uma pessoa que faz muita falta, né? E que foi meu primeiro mestre assim, nessa coisa de divulgação científica. Uma das coisas que eu aprendi sobre divulgação científica, a primeira coisa quando eu entrei, né, eu tinha uma visão muito parecida com que a maior parte das pessoas da academia, da universidade, tem de divulgação científica. Divulgação científica é um meio de atrair novas vocações. Mas não é só isso. Não é só isso. A ciência, a produção de conhecimento institucionalizada nas academias
deve uma participação à população. A ciência é um elemento importante, fundamental para a formação do cidadão, né? Cidadão do cosmos. O que é cosmos? É só todo o universo, é tudo que existe. Claro que é um pouco pretensioso, mas a ideia é trabalhar com algumas coisas interessantes. Vou dar uma passadinha aqui no slide. Que a gente... não dá, eu não sei se não vai dar para ler para vocês, mas a ideia é trabalhar divulgação científica com a ficção científica. A ficção científica é uma, vamos dizer, uma mitologia moderna. As pessoas têm acesso à ficção científica muito mais fácil, às vezes, muito mais comum, do que a ciência mesmo, feito num museu, ou num site de ciências, ou no planetário, no observatório. E aí, às vezes, a primeira noção, e a única noção que as pessoas têm sobre o universo é uma visão estereotipada pela ficção científica, seja nos quadrinhos, seja principalmente no cinema e na televisão. Então, a ideia é a gente trabalhar não contra a ficção científica, mas a favor dela, tá? Usando-a como uma ferramenta poderosa para a gente divulgar a ciência. Tá? Isso a gente, de certa maneira, já faz há muito tempo, quase todos os centros de ciência fazem isso. Lá no Planetário, eu vou falar de algumas experiências que a gente fez no Planetário, como mostrando uma coisa prática, e vou falar da coisa mais teórica também, que é a questão conceitual. Então, a prática e a teoria vão estar envolvidos nessa conversa que a gente vai ter aqui com vocês. E, por favor, no final, podem me encher de perguntas, a gente vai conversar. A ideia é que a gente possa realmente fazer uma linguagem bem... um bate-papo mesmo, tá? Não sei se está correndo bem aí os slides, espero que sim. Está tudo ok. Beleza, então vamos. Próximo slide. Divulgação científica, ficção científica e cidadania. Aparentemente, 3 temas que eu vou ter que a gente converse esses 3 temas aqui de uma maneira muito boa. A divulgação científica tem uma coisa mais institucionalizada, né? As instituições de divulgação científica não ensinando ciência só, né? Mas falando de ciência de uma forma descontraída, de uma maneira não formal, pelo menos não ligada vamos dizer assim, a um currículo escolar. A ficção científica é uma coisa de literatura, entretenimento e que também um entretenimento consciente também, né? E a cidadania é um objetivo que todo mundo quer hoje em dia, né? Todo mundo quer que todo o nosso aparato de cultura e ciência sirva para melhorar a forma que as pessoas vivem. Eu gostaria de citar aqui 2 grandes baluartes, assim, grandes nomes da divulgação científica e que também fizeram ficção científica, um mais, outro menos. Né? Asimov era bioquímico, fez um trabalho extenso de divulgação científica, mas certamente ficou muito mais conhecido pelos seus trabalhos de ficção científica, principalmente por causa dos seus robôs e da série Fundação, que agora está aparecendo nos streamers. Né? E ele fala uma frase interessantíssima que eu vou ler aqui para vocês, só para deixar bem importante, bem frisado. Acho que é o início, é a base do que a gente vai falar aqui quase o tempo todo. O aspecto mais triste da vida atual, e ele está falando na década lá de 40, 50, 60, é que a ciência avança e o conhecimento mais rapidamente do que a sociedade alcança a sabedoria, ou seja, o conhecimento, a ciência, avança mais rápido do que a sabedoria. Já que o outro nome que a gente vai colocar aqui é certamente do Carl Sagan, que é um cientista, por curiosidade, também bioquímico, se eu não me engano, que fez muita divulgação científica em astronomia também, o Asimov também, e que escreveu pelo menos um livro. Eu só tenho noção de um livro dele, pelo menos, de ficção científica, que é O Contato, que virou um filme também, que é sensacional. Leia o livro, veja o filme, os 2 são diferentes, os 2 são muito bons. E ele fala: vivemos em uma sociedade extremamente dependente da ciência e tecnologia, na qual pouquíssimos sabem alguma coisa sobre ciência e tecnologia. Isso é uma clara prescrição para o desastre. Ele estava prevendo isso lá na década de 80, né? E nós colhemos hoje em dia os primeiros
evidências dessa denúncia, desse alarme que ele estava falando para a gente ali. É curioso também o Asimov falando, se o conhecimento cria problemas, não é através da ignorância que não podemos solucionar. Esse é o espírito mental que eu vou usar para a gente justificar a importância da divulgação científica. E esses dois trabalharam com ficção científica. Então, a gente vê que a ficção científica é uma ferramenta poderosa para ensinar, para divulgar, para instruir, para esclarecer a ciência para o público em geral. Agora, nós vivemos nesse mundo que a gente sabe, né? Fake news, que é um nome disfarçado para mentiras, né? Ou para golpes. As pseudociências, né? Que todo mundo usa um discurso científico que é muito que dá um status a bobagens ditas as coisas mais bobas do mundo, né? Ideologias políticas que infelizmente se apropriaram disso de uma maneira muito eficiente, dogmas religiosos levados ao extremo, ao extremismo mesmo, ao fanatismo, teorias conspiratórias que tornam que qualquer assunto não é verdadeiro. Então, esse é um ambiente que a gente vive hoje e que o Asimov e o Carl Sagan já estavam prevendo, né? Para fazer uma referência àqueles memes famosos da internet, né? A gente vê que o cientista, né, a evolução do especialista em ciência, desde o cientista lá, a figurinha clássica do Einstein, né, o doutor da ciência, o cara mais distante da realidade, de óculos, de terno, gravata, a ciência se afastou um pouco das pessoas, os apresentadores de TV, ou seja, o jornalismo tentando fazer divulgação científica, a gente sabe que muitas vezes é meio catastrófico, até cair no que chegamos hoje, o seu Jair do WhatsApp. Aquela pessoa que se julga especialista de ciência e divulga conhecimento, divulga informação, não conhecimento, informação, né, histórias, narrativas de ciência, né, nos meios de comunicação. Vou começar falando, voltar um pouquinho, então, falar o que é ficção científica. Né? É um gênero muito difícil de definir, gente. É muito difícil definir ficção científica, tá? Porque ficção científica é um gênero literário que tem certas ramificações e fronteiras meio nebulosas. Eu vou fazer uma definição bem dura, né? Que a gente sabe que exclui algumas coisas e toca algumas coisas que ainda são difíceis de definir, mas só para a gente facilitar o entendimento do que é ficção científica. Tá? Só para facilitar o recorte. Pois é, ficção científica seria um gênero literário que começou a se desenvolver mesmo em torno do século XIX, lidando com o impacto da ciência, devido a uma ciência verdadeira imaginada, né, sobre a sociedade e os indivíduos. Isso aqui localiza na história a Revolução Industrial. E o primeiro, a história considerada indubitavelmente como ficção científica genuína, que é o Prometeu Moderno, Frankenstein, de Mary Shelley. Tá? Curiosamente interessante, né? A primeira obra, sem dúvida nenhuma, de ficção científica é uma obra feita por uma mulher. E hoje em dia a gente vê pouquíssimos autores, poucas referências a autoras. Eu vou citar algumas delas aqui. Mas aí você fica, mas peraí, o que cai fora disso aí? Aí você tem os gibis de super-herói, você tem a fantasia, você tem coisas meio dúbias, como Star Wars, por exemplo, que tem um pé na ficção científica, outro na fantasia. Você tem, então, todos esses meandros, tá? Mas isso é até bom, porque dá um pensar o que é ficção científica. A ficção científica usa a linguagem científica como não só como pano de fundo, mas como elemento de condução da narrativa. A narrativa trabalha em cima do cientista, do fato científico, da teoria, da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico. Tá? Vamos lá ver se eu consigo. Aqui. Vamos lá, vamos avançar. Eu vou andar rápido para a gente poder bater papo, tá, gente? Uma das coisas interessantes, pontos de contato entre a ciência e a ficção, são várias coisas que vão estar. Enquanto a ciência está muito ligada a fatos, à exatidão, ao conceito de verdade, teorias, realidade, a ficção não, ela é fantasiosa, ela é uma arte, ela está mais para arte do que para literatura, está envolvida com a emoção, ela é entretenimento. Agora, tem uma interface entre essas duas coisas, né, que são a especulação, a invenção, a imaginação, que o Einstein já coloca como exatamente, ele fala que
a imaginação é mais importante do que conhecimento. Ou seja, você não faz ciência sem imaginação. Você não faz ciência sem imaginação. A imaginação tem que ser controlada, claro, para você não viajar na maionese. Mas, já na ficção científica, quanto mais você viaja na maionese, às vezes é interessante. Mas tem um controle. Né? Então, a imaginação é a interface entre os dois. Um cientista que tem muita imaginação produz, consegue dar os grandes saltos que às vezes a ciência precisa dar. Einstein é um deles, né? Um cara que representa bem isso. E recentemente a gente viu o filme do Oppenheimer, que é uma coisa mais. O Oppenheimer trabalhou numa coisa mais material, né? Mas tem uma figura do Einstein como uma pessoa. Agora, tem aquela figura do cientista maluco que está lá do lado da ficção, né? A ideia do cientista maluco, que começa lá com Frankenstein, né? Inclusive maluco e malévolo, né? Isso a gente tem que ter muito cuidado, e a gente vai ver mais adiante, que esse perfil meio negativo do cientista, que vai ser explorado pela ficção científica, tem uma utilidade interessante do ponto de vista de formação de cidadania. Uma coisa interessante para que a gente percebe é que a estética da ficção científica, que a gente usa o termo sci-fi, ela é muito forte, ela encanta as pessoas. E a divulgação científica já utiliza há muitos anos, principalmente nós que trabalhamos com astronomia, a gente usa essa estética nas exposições, nos museus, nas revistas, nos vídeos, a estética, o visual. Né? E nós temos, para citar outra pessoa importante na divulgação científica, né? O Michio Kaku, ele fala que exatamente nós devemos usar a imaginação, a ficção científica também, para poder atrair. Ele está mais trabalhando na questão da vocação, né? Então, a estética da ficção científica é atrativa. E a gente não pode dispensar de forma alguma esse encanto, esse encantamento que a estética da ficção científica nos dá. Tá? Então, vamos lá, vamos continuar com isso. Aqui eu estou dando agora já alguns exemplos de algumas atividades do planetário que nós utilizamos muito a estética da ficção científica. Uma delas, certamente, é a nossa chamada nave escola, fica dentro do chamado Museu do Universo, que fica junto com a cúpula de projeção, tá? Em que nós temos vários experimentos científicos, e uma delas, a experimento que trabalha mais com a estética da ficção científica, é certamente a nossa nave escola. Ela, a parte externa, lembra uma nave, ela não aparece inteira, assim, ela é um recorte, você entra dentro dela, né? E você tem lá dentro uma poltrona lá de comando, né? Onde você tem um painel em que você vê uma viagem através do universo. E em vários setores lá dentro, nós temos um setor sobre cosmologia, um setor sobre os planetas, onde tem as balanças dos planetas, nós temos uma parte mais externa, mas a polpa da nave fica sobre astronáutica, sobre vida, vários temas são tratados ali, temas que motivam as pessoas, que deixam elas entusiasmadas, né? E elas ficam. A gente usa essa estética. Né? Outro exemplo, não do Museu de Astronomia, mas lá aqui no Rio, do Museu do Amanhã, que é mais recente, a arquitetura do Museu do Amanhã lembra uma espaçonave, né? E daquelas bem do tipo Star Trek, Star Wars mesmo. Essa estética já mexe com a imaginação do visitante. Isso torna ele uma pessoa mais suscetível ao assunto científico e desperta a imaginação e a curiosidade. Isso é muito bom. É o uso da estética. Então, veja bem, eu estou falando agora de uma coisa meio prática, que é o uso da estética da ficção científica nos aparatos, nos equipamentos de divulgação científica. Isso já é feito há muito tempo e com algum sucesso. Também trabalhando com isso, por causa da estética da ficção científica, ela atrai muito as pessoas que se interessam por ficção científica, como os clubes de grandes franquias de ficção científica, como, por exemplo, Star Wars, que, como eu falei, tem um pé na ficção científica, outro na fantasia, e isso tudo bem. Né? É a chamada Space Opera. E a Space Opera tem essa característica intermediária entre fantasia e ficção científica. É uma linguagem científica, uma roupagem, um layout científico, mas uma temática muito parecida com a fantasia do tempo do capa-espada, por exemplo.
E uma coisa que aconteceu, e a gente teve uma conversa muito boa com fã-clubes, foi com o Conselho Jedi do Rio de Janeiro, que junto conosco fizemos eventos, os chamados JediCons, no planetário. Eu botei aqui em 2012, mas nós tivemos mais que isso. E foram eventos muito interessantes que atraíram milhares de pessoas para o planetário, onde houve palestras. Foi um evento sensacional. Aqui a imagem dentro da cúpula, né? Aqui no início, quando o pessoal começou a preparar o evento aqui em 2015, aqui em 2012. Então, nós tivemos uma parceria muito boa, e dessa parceria nasceu uma atividade que já começa a sair da estética para uma coisa mais profunda. Mas antes de falar nisso, não vou deixar de falar de Star Trek. Né? Também tivemos convenções de Star Trek no planetário, Trek em Rio, né? E continuamos fazendo atividades de Star Trek no planetário. Né, várias atividades, porque também a Jornada nas Estrelas Star Trek, ela tem uma linguagem mais voltada para a ficção científica. Tem um pouco de fantasia também, mas é muito mais ficção científica em termos de linguagem. Então, nós tivemos esse evento ali, várias naves penduradas em tudo quanto é lugar. Foi uma coisa muito legal, com casa cheia também. Seguindo nessa linha, eu que tenho uma paixão pela ficção científica, nós temos, no Planetário faz cursos de astronomia, eu ousei um dia fazer um curso sobre ficção científica. Como fazer um curso de ficção científica falando de coisas ligadas com a astronomia. Então, eu escolhi a temática viagens espaciais na ficção científica. Tá? Nem toda ficção científica fala... Acho que tem um microfone aberto aí. Acho que, Marildo. É o meu. A viagem espacial é uma temática astronômica. Eu podia falar de qualquer outro tema, mas aí precisaria chamar um biólogo, por exemplo, para falar de clone, ou um especialista, um engenheiro para falar de robótica. Para não sair muito da minha área, eu botei as viagens espaciais como centro, e a gente fez esse curso. Os cursos do Planetário são dados geralmente de uma semana, 4 a 5 dias, à noite, tá? E nós fizemos esse curso. Foi bem interessante também trabalhar com isso. Trabalhamos com contos de ficção científica e os conceitos de viagem espacial, desde lá daquele primeiro filme do Georges Méliès, que é a Viagem à Lua. Foi o primeiro filme considerado de ficção científica e que falava sobre astronomia, falava sobre viagem à Lua. Fiz 150 anos o livro do Júlio Verne, que inspirou o filme do Georges Méliès e que também foi influenciado pelas obras do H.G. Wells. H.G. Wells e Júlio Verne representam as duas linhas que a ficção científica tomou. Enquanto o Júlio Verne era um cara muito hard, muito da ciência que existia, ele extrapolava ali, o H.G. Wells já trabalhava uma coisa mais especulativa e voltada mais para as ciências sociais. Aí a gente conversou no curso, e quando a gente fala de ficção científica, a gente detalha esse tipo de coisas. Então, como falando lá do Conselho Jedi, um fruto do nosso relacionamento com o Conselho Jedi, esse fã-clube, foi o nosso Cineclube Sci-Fi. Cineclube Sci-Fi foi uma experiência maravilhosa que nós fizemos, em que a gente escolhia filmes, geralmente filmes de bilheteria, filmes, né, ou alguns filmes mais cult também, né, menos bilheteria, mas que a gente passava o filme na cúpula gratuitamente. E no final do cúmulo da sessão, a gente fazia um debate. Geralmente, eu era o curador, né? Eu procurava os conteúdos e os palestrantes, e a gente procurava botar um palestrante da área de ciências duras, artes, né? Um astrônomo, um matemático, um físico, um químico, um biólogo, um engenheiro, e chamava alguém numa área mais soft, mais humana. Então, a gente chamava um historiador, um filósofo, um cineasta, alguém na área de cinema, de arte, para poder fazer esse contraponto. O primeiro filme que a gente passou foi Blade Runner, Caçador de Androides, o original. E eu fiquei meio preocupado naquele dia. Gente, é um filme pesado, tem criança lá, e como é que vai ser isso? E, curiosamente, as crianças fizeram perguntas ótimas. Os debates, eu pensei também, quando nós terminarmos a sessão, vai todo mundo embora, ninguém vai ficar para o debate. A gente sempre dá um intervalinho, o pessoal beber água e tal, e o pessoal voltou. E os debates foram muito bons. Então, nós passamos aqui tem alguns títulos, né? De Volta para o Futuro, um clássico, né? O Segredo do Abismo, né? Distrito 9, que é
tudo que eu vou falar daqui adiante é um pouquinho de Distrito 9. Aliens, que também tem muito a ver com a questão de vida extraterrestre, que eu tenho uma palestra exatamente sobre isso, sobre os ETs bonzinhos, os aliens malvados, né? E isso continuou. Quando chegou a pandemia, a gente parou tudo isso, né? Parou tudo isso. O Cineclube já tinha parado antes por outros motivos, né? E a gente, da pandemia agora, o que a gente vai fazer? Temos que ir para a internet. E nós começamos as dicas de cinema. Eu comecei as dicas de cinema. Né? A maior parte dessas dicas de cinema foi eu que gravei, em que a gente começava a falar de filmes que tivessem a ver com o espaço, tá? Com temas ligados ao planetário. Então, a gente fez Estrelas Além do Tempo, que é um clássico. Enquanto no Cineclube Sci-Fi a gente só tratava de obras de ficção, aqui eu comecei a tratar também de obras não ficção, como Estrelas Além do Tempo, Apolo 13, Gagarin, né? E nós começamos durante a pandemia, nós fizemos uma quantidade bem grande de material no YouTube. Foi quando a gente começou a aprender muitas coisas, muitas técnicas, né, que precisamos aprender, como todo mundo, né, que trabalhava com ensino e educação precisou fazer durante a pandemia. Outra experiência que nós começamos também, né, foi o clube de leitura Giordano Bruno. Giordano Bruno é o nome da nossa biblioteca especializada em astronomia. E a gente queria fazer o seguinte: o que a gente fazia? A gente escolhia um livro clássico de ficção científica, dava um tempo para o pessoal ler. Perdão. Pedíamos para as pessoas. Pedíamos para as pessoas lerem, se inscreverem, selecionávamos alguns leitores e debatíamos o livro. Nós só fizemos com 2 livros, infelizmente, porque por conta da própria pandemia, quando acabou, a gente teve que entrar num ritmo diferente, um ritmo mais presencial, porque não sobrou muito tempo para essa atividade, mas uma atividade sensacional. Eu gostaria de ver que voltasse. Começamos com um Guia do Mochileiro das Galáxias, né, do Douglas Adams, é sensacional, quem não leu tem que ler. Frankenstein, lemos também o Contato, mas Contato do Carl Sagan, né? Estávamos começando a ler 2001. Né? Então, é a ideia também da leitura, outra ferramenta, né, da ficção científica que, geralmente, quem curte muito ficção científica não fica só no cinema, né? Vai para o livro também. Outra coisa que nós fizemos também, fizemos uma versão do Cineclube nossa pela internet, mas que não ficasse presa à ficção científica. Então, nós botamos a temática espaço. Então, espaço, ficção científica ou não. Então, nós falamos de Apolo 13, Estrelas Além do Tempo. Nós convidamos sempre alguém de fora também para falar, né, no YouTube. Tudo está nos nossos canais do Planetário do Rio. Tem todo esse material, tanto as dicas de cinema, como o Clube de Leitura e o Cine Espaço. Então, tratamos com 2001, o Cine Espaço. 2010, quem ficou confuso com 2001 tem que ver 2010. Né? Star Trek, nós falamos também. Agora, então, quando a gente chega agora nessas atividades, nós começamos a lidar não só com a estética, apesar de que o cinema é estética, é audiovisual, o livro não é tanto audiovisual, mas o cinema é audiovisual, trabalha muito com estética, a gente quer trabalhar a estética e não só a estética, agora a gente quer trabalhar com conteúdo. Quando a gente mexe no conteúdo de ficção científica, principalmente quando a gente vai além das famosas space operas, que são uma coisa mais de entretenimento, só de diversão, a gente começa a tocar na questão da conscientização e da cidadania que a gente quer falar. Então, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês desse material incrível que é a ficção científica para essa temática de conscientização sobre ciência, sobre futuro, sobre vários contextos ligados à cidadania. Professores de várias áreas vão poder usar essas ferramentas de ficção científica. Uma das coisas que as ficções científicas usam muito são as chamadas utopias. Né? O que é a utopia? É um lugar, é uma coisa, é um ambiente onde tudo é muito melhor do que agora, resolveu os grandes problemas. Por exemplo, em Star Trek, na Federação, que a Terra teria passado por uma grande guerra, vários planetas se uniram ao redor de uma federação, e dentro dessa federação existe uma utopia, porque não existe dinheiro, não existe fome, não existe diferenças raciais, é uma utopia. O termo utopia foi cunhado por Thomas More, e ele desenvolve uma história, inclusive está aqui, Ursula K. Le Guin, que é uma escritora de ficção científica incrível, leiam Ursula K. Le Guin, né?
Tina Merville também é incrível. E Utopia é uma ilha que Thomas More criou na mente dele, um lugar isolado, onde você poderia ter uma sociedade perfeita. O interessante é que o termo utopia vem do grego não lugar. Não lugar. E não lugar porque esse lugar não existe, né? É uma coisa a ser alcançada. Recentemente participei de um documentário muito interessante chamado Democracia das Etnias, vocês podem procurar na internet, que se discute exatamente essa questão utópica de você ter uma sociedade em que as etnias, as diferenças raciais, sexuais, ideológicas, as diferenças do ser humano podem ser superadas. Um ambiente onde existe a tolerância. Então, em alguns ambientes de Jornada nas Estrelas, se trabalha com isso. A dificuldade que é criar uma convivência harmônica entre espécies diferentes na federação, que é uma metáfora de criar uma convivência harmônica das novas diversas nacionalidades, religiões, culturas, etnias do nosso mundo. A ficção científica é uma ficção, é uma metáfora, é uma mitologia moderna. Né? Então, lá nós temos várias etapas do Jornada nas Estrelas, isso crescendo até se desenvolver um ambiente mais harmônico de uma convivência de espécies diferentes. Isso é para tocar as pessoas. Porque, pensa bem, muitas pessoas são fãs de ficção científica e falam: estou doido para encontrar a vida fora da Terra, queria muito encontrar um alienígena e tal, mas o cara tem problemas com o vizinho do lado porque ele é de uma religião diferente, porque ele é de uma cor diferente, porque ele tem um pensamento político diferente, porque ele tem uma cultura diferente, porque ele gosta de uma música diferente. Então, quer dizer, é um tapa, né, na cara de quem curte ficção científica não perceber que é disso que ele está falando. Uma das coisas interessantes das utopias é que a maior parte das utopias que a gente vê nos filmes, nos livros, aparentemente são utopias, mas quando você começa a estudá-las mais um pouquinho fundo, você percebe que elas são distopias. É o contrário da utopia, é o lugar onde deu tudo errado para que pudesse haver um controle maior. Isso tem muito a ver com o controle estatal, né? Então, nós temos uma obra incrível, que é o Conto da Aia, uma autora, Margaret Atwood. Eu vi isso durante a pandemia e doeu um pouco por perceber que algumas dessas coisas que são faladas no livro continuam. Né? Quando eu falo, alguém está falando que a pandemia não acabou, realmente não. Mas a parte de confinamento acabou, né? A questão de confinamento acabou. V de Vingança é uma obra incrível em que um estado totalitário é levado ao extremo. O Admirável Mundo Novo, do Huxley, também é uma sociedade, inclusive, curiosamente, uma sociedade baseada na ciência. A ciência é usada como uma ferramenta de opressão. Curioso, de controle. E Fahrenheit 451 é sensacional. Sensacional, porque ele fala de uma sociedade em que os livros são proibidos e que a mídia, olha só, domina as informações das pessoas. O livro torna-se uma coisa subversiva. Vejam como isso é muito parecido com algumas coisas que a gente tem visto por aí. Então, uma coisa legal, né, que eu li essa frase e achei muito boa, que o mérito da ficção científica não é prever o futuro. E essa coisa de futurologia é meio lá a infância da ficção científica, né? É uma visão superficial da ficção científica. Mas a ideia é criar um futuro tão horrível que as pessoas vão lutar para que ele não aconteça. As distopias e os futuros. Né? Aqui do lado, vocês devem estar reconhecendo, quem é fã de ficção científica já reconheceu. Né? Podem botar aí no chat. Né? Esse é um clássico das distopias, que cria toda uma linha chamada Cyberpunk, que era um Neuromancer. Né? Do William Gibson. Nós temos também aqui Planeta dos Macacos, alguém já falou. Nós temos aqui um desenho animado que eu adoro, que é o Wall-E, mas que é uma distopia, um mundo em que se encheu de lixo e que as naves espaciais saem por aí para procurar um mundo novo. Né? É muito triste, cara. E acho que tem muita criança que acha isso, que a gente tem que procurar um outro planeta, tem que ir para Marte porque a gente vai poluir aqui tudo, e tem que ir para Marte porque poluiu aqui. Muito esquisito, né? Isso, né? Então,
quais são os fatores que vão aparecer nessas distopias e que devem nos chamar a atenção? A questão da intolerância, que é uma coisa anti-cidadania, totalmente anti-cidadania, a chamada pós-verdade, fake news, a mentira, né? A recontagem da história, né? É o negacionismo, sabe, a revisionismo histórico, né? O nacionalismo levado ao extremo. O nacionalismo sempre acabou dando problema. Quase toda a guerra vem de um nacionalismo, né? O fanatismo, religioso ou não, até de futebol, né? A gente vê o que tem acontecido por aí. E o bairrismo, a gente pensando sempre numa coisa provinciana, uma coisa pequena, olhando para o próprio umbigo. Essas coisas foram antecipadas em obras como do George Orwell, em 1984, né? Eu li A Revolução dos Bichos também, é dele também, é muito bom, é um cara excelente. Eu costumo dizer que ele é o H.G. Wells mais moderno, né? Nós temos uma obra aqui muito interessante, que é o THX 138, vale a pena ver. Corrida de Logan também é muito bom. E o Jorge, aqui está, eu dupliquei porque é uma obra que está ficando muito comum. E era para 84, nós já estamos passando, já passamos de 84 há muito tempo e continua a imagem do grande irmão controlando todos. Né? Virou até nome de programa de diversão, Big Brother, né? Dentro das distopias, nós temos a linha Cyberpunk, que resumindo, é high-tech, low-life. Alta tecnologia, baixa qualidade de vida. Uma das grandes iniciais disso foi o nosso Blade Runner, que foi o primeiro que a gente passou no Cineclube Sci-Fi. Elysium é de um cara que muito, muito bom, que fez o Distrito 9 também. Vale a pena ver os dois para entender o que é Cyberpunk. Não, Cyberpunk é o Elysium. O Distrito 9 não chega a ser Cyberpunk, tem um pouco disso. Então, a ideia, olha só, são ideias de sociedades com governos absurdos e patéticos, totalitários, resumindo, totalitários, concentração de poder, e corporações econômicas controlando tudo. Né? Uma coisa interessante recentemente, né, é Black Mirror, que é pura distopia cyberpunk. Né? A tecnologia, principalmente a questão da internet, da mídia, o cybermundo é totalmente cyberpunk. Isso é uma obra que quase todo mundo já viu, né, e que demonstra a ficção. Geralmente só tem finais sempre tristes, né, é uma coisa muito pessimista, exatamente para alertar as pessoas. A ideia é alertar e não achar que está tudo ok, está tudo bonitinho. Né? Olha só essa frase do Clarke, gente. Os políticos deviam ler ficção científica, não westerns, nem histórias de detetive. Nas histórias de faroeste, de Bang Bang, as pessoas resolvem tudo nos tiros, e as histórias de detetive sempre tem que ter crimes e algum tiroteio. Né? Os políticos deviam ler mais ficção científica de boa qualidade, não só aquelas histórias space operas, né, que são geralmente as mais populares, mas aquelas que podem, como por exemplo, O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke. Eu coloquei 2 livros aqui que falam de Star Trek, que eu sou apaixonado de Star Trek. Star Trek é uma da ficção científica de alto nível, e está sempre ligado com política, com filosofia, utopia, crítica social. Star Trek sempre tem uma linha mais para fazer as pessoas pensarem. Né? Olha só que esse cara, Alvin Toffler, foi um dos primeiros a pensar na revolução da cybercultura. E ele coloca, olha só, gente, essas frases são muito importantes. Desafiar o antropocentrismo, o homem centrado em si mesmo, o provincianismo. Você pensar de uma forma provinciana, a sua cidade, o seu bairro, o seu tempo. Né? A ficção científica desafia tudo isso. E cria civilizações novas, possibilidades novas, e uma crítica construtiva à realidade. Então, o Conto da Aia, Stormtroopers, que na tele do cinema virou uma coisa meio pequena, mas o livro é incrível, discute muito a questão da questão da cidadania e do contato com outras formas de vida. O famoso Blade Runner ainda e vai ser sempre um questionamento sobre a própria existência
do ser humano e sobre o que é ser um ser vivo, um cidadão, um consciente e tudo mais. Então, o Alvin Toffler já olhava para a ficção científica como uma ferramenta de desafio, né? A ficção científica é legal porque ela é literatura, mas também toca na questão científica e nas questões históricas, políticas, sociais. Ela pode cobrir uma coisa bem ampla. A ficção científica é bem mais do que apenas fezes disparando, fazendo explosões no espaço, né? Então, a questão do contato de vida extraterrestre, já estou quase terminando, gente, é um dos temas desafiadores. Se um dia nós encontrarmos uma outra civilização, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu peguei essa piadinha aqui, porque esse charge eu achei ótimo, né? Está ligado com um filme muito bom que é O Dia em que a Terra Parou, por exemplo, tanto a versão antiga quanto a moderna, né? E esse filme incrível que é A Chegada, que trabalha com uma questão de linguística e uma questão de uma civilização que tenta trazer uma mensagem otimista. Não são os alienígenas invasores malvados, mas são aqueles que tentam trazer algo de bom. Imagine que uma civilização que atinja o espaço, ela consiga ter superado coisas medíocres, como a intolerância, né, como a falta de cidadania e empatia com seus semelhantes, né? Para encerrar, gente, eu queria deixar como desafio para vocês essa série também muito boa. É uma série pesada, olha só, não é para crianças, tá? E tem muita coisa boa, né? É bem de entretenimento, tem vários temas, é uma série de várias animações feitas por vários autores diferentes, são técnicas diferentes, são desenhos diferentes, são temáticas diferentes, mas esse especificamente, os 3 robôs, aparecem na primeira temporada e na última agora. E esse último, então, fala muito bem sobre a questão da humanidade, sobre o futuro da humanidade do ponto de vista de robôs do futuro. Eu não quero estragar a história para vocês, mas ele faz de uma maneira de humor rasgado, ácido, né? Uma crítica ao nosso tempo de agora, em que aquilo que o Asimov falava lá no início, né? Que a ciência e o conhecimento não estão produzindo sabedoria. É isso que eu acho que é de importante que a ficção científica pode trazer em termos de conteúdo. Nós falamos da estética, nós falamos da instrumentação do ensino de ciências, do contexto, atrair as pessoas para a ciência, mas a questão de conscientização, de discussão e de análise, de formação de mentes críticas também. Bom, é isso aí, gente, que eu tinha para dizer. Fico aberto agora para perguntas, fiquem à vontade. Bom, Selma e Jorge estão aqui nos bastidores aqui, eles devem estar acompanhando aqui as pessoas que estão lá no YouTube, né? Então, Selma, o que nós temos aí? Oi, vou abrir minha câmera para o pessoal me ver. Não tem tantas perguntas, Marildo. Eu vou ficar acompanhando lá, de repente pode ser que venha mais agora os comentários. E se você está com o chat aqui, eu já coloquei algumas, e tem aqui que eu coloquei o link Georgia, né, que foi uma pessoa que já contribuiu com a gente também, você lembra dela, eu acho, né, Marildo? Georgia está aqui com a gente. Está sempre, quase sempre aqui com a gente. Né? Ela entrou na sala, ela pode abrir o microfone e fazer pergunta ou comentário, se ela quiser. E Eliane também entrou aqui na sala, que estava lá no YouTube. Eu trouxe algumas perguntas ou comentários aqui, né? Aí, se você quiser ir acompanhando aqui, que eu vou voltar lá para ver se aparecem mais outros comentários, viu? Aí, depois, no final, eu falo. Vai aí, monitorando aí o chat. Tá com acesso ao chat ou não? Eu estou olhando aqui, o que está aqui na janelinha aqui da gente aqui, tá? Bom, tem aqui a Mariana Bispo, que está fazendo um comentário. O conto de Aya realmente é uma obra de grande relevância, muito forte. Naelton, mais uma vez eu acabei aqui por parabenizar você pela apresentação, e aqui vou aproveitando já, citando alguns outros nomes que me vieram, títulos que vieram aqui à mente, né? O Jogo de Enders. Opa, Ender's Game. Muito bom. Muito
bom também. Eu estou lendo aqui agora O Orador dos Mortos, né? Nossa, não li esse ainda não, mas deve ser muito bom também. E, bom, O Homem Bicentenário, que é uma coisa assim sobre... que combina meio com esse momento que a gente está passando de coisa de robótica, e o AI, né? São os dois ali que fazem essas questões filosóficas sobre... Sem dúvida. Então, esses temas são sempre bastante... Nós tivemos aqui no mestrado da gente um dos nossos estudantes, ele defendeu uma dissertação que tratava sobre essa questão, astronomia, ficção científica na astronomia, coisa do tipo, né? E ficou o Emanuel, aqui do norte da Bahia, lá de Paulo Afonso, fez um trabalho muito, muito, muito bacana, muito legal. Então, aqui, deixa eu ver se apareceu mais alguém. A Jorge já falou que está sem voz, né? Enquanto a Selma está fazendo esse levantamento, eu gostaria de colocar aqui algumas imagens na Elton, rapidamente, tá? São 5 slides aqui, só para você dar uma olhada, para a gente dar uma olhada aqui, que eu gostaria de registrar isso aqui no YouTube também. Então, eu vou colocar aqui, vou abrir a tela inteira. Abriu aí? Abriu, né? Então, vamos colocar aqui. Museu Vai à Praia. Isso, vamos colocar aqui, né? Só para lembrar aqui do início, o Museu Vai à Praia. Aqui, se não me falha a memória, isso aqui era aquela ilha, como é que é o nome? Praia da Bica. Praia da Bica? Foi isso. Pronto, tá nós aqui, estávamos no jornal, saía no jornal todo domingo, né? Tinha lá a história na segunda-feira, o Museu Vai à Praia. A gente aqui com telescópio na praia, não olhem direto para o sol, tem que ter um filtro. Esse aqui sou eu aqui que estou aparecendo aqui no canto aqui próximo do telescópio. O Marcelo, esqueci de falar do Marcelo, o Guga. Aqui eu não sei se é a Valéria ou se é Cris, né? Logo no primeiro plano, logo atrás a Gladys, depois o Guga, né? E o Douglas, logo ali na outra bancada. Sim. Então era isso, só para aqui dar uma lembrança. Divulgação científica sobre raiz, isso. Né? Raiz. Nada de Nutella. Então, era só para ficar registrado aqui essa coisa, que isso foi um trabalho de dissertação feito por uma pós-graduanda lá no mestrado da USP, né, de astronomia da USP, ficou muito legal. E foi um trabalho sobre o Museu Vai à Praia, né? Que acabou tendo uma edição em 2013. Viu, Marildo? Aí, tá me ouvindo? Aqui no chat eu coloquei, né, o comentário de Lucas, você já fez. Eu não sei se você fez, tem de uma menina chamada Mariana Bispo, que ela faz uma pergunta, né? Há atualmente o interesse do público jovem acadêmico na área de astronomia? Ou é uma área com poucas pesquisas atualmente? Eu acho que o contrário, mas eu vou deixar na Elton responder. Eu acho que cresceu muito. No tempo meu e do marido eram 20 vagas, né? Lá no curso de astronomia não existiam... Por exemplo, nós viemos aqui para a feira, Paulo e Vera, né? Nós fomos aqui os primeiros astrônomos aqui na Bahia, junto com o pessoal lá na UESC, né? Tem vários estados que não tinha astrônomo nenhum e que recebeu astrônomos profissionais, e os planetários se espalharam pelo Brasil afora, observatórios, várias universidades que não tinham matérias de astronomia agora têm. Eu acho que cresceu bastante, sim. Não sei se cresceu o que tinha que crescer, mas acho que a ciência como um todo não cresceu como devia crescer. Mas a astronomia, eu acho que ela se propagou, ela deixou de ser uma coisa, um nicho, eu acho. Nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem uma quantidade enorme de órgãos ligados à astronomia, né? Nós temos o Museu de Astronomia, nós temos o Observatório do Valongo, nós temos o Observatório Nacional, nós temos o Planetário do Rio. No CBPF também tem trabalhos de astronomia. Então, o Rio, por exemplo, tem uma quantidade enorme. Em São Paulo, nós temos a USP com curso de graduação que antes não tinha. A graduação era só na UFRJ. Tem graduação em astronomia também. Você tem planetários, mais de 2 planetários em São Paulo, que eu me lembre. Você tem várias cidades que não tinham planetários e agora tem, que estavam fechados, que estão funcionando mais. Então, a astronomia, o interesse da astronomia cresceu, sim.
não posso te dizer o quanto cresceu a ponto de dizer se há uma busca muito grande. Não, aqui na Bahia, Vitória da Conquista tem um planetário, Feira de Santana tem 2 planetários, Salvador está em vias de terminar a construção do seu planetário, já iniciou a construção do seu planetário. Então, sem dúvida. Né? Então, São vários outros estados, os parceiros aqui nossos do Cometa Nordestino, lá do pessoal do Rio Grande do Norte, né? Parnamirim, né? Se não falha a memória, tem um planetário. E as disciplinas mesmo, né? Os professores de astronomia espalhados, né? Que foram formados ao longo do tempo, foram se espalhando pelo Brasil, né? Então, certamente, eu ouso dizer que nós temos de 30 a 40 planetários do Brasil, quer dizer, dá mais que 2 por estado. Vários, né? Dessa ordem. Os planetários, os observatórios, né, os cursos de graduação com conteúdos de astronomia. Né? A ciência moderna não pode ignorar a astronomia, né? As questões de astrofísica moderna e tal. Tem áreas de aplicação, como onde eu trabalhei na Embratel, por exemplo, onde emprega astrônomos que trabalham com mecânica celeste, é um grupo pequeno, mas que é importantíssimo. Né? Tem a divulgação científica. Né? Eu acho que há um mercado, vamos dizer, há um espaço muito grande para a astronomia na sociedade brasileira hoje e academicamente cresceu bastante. Marildo, temos mais 2 perguntas aqui. Tem uma de Flauber, eu não sei se você lembra quem é, um aluno que foi aqui da UESB, fez graduação, que ele fez mestrado, acho que lá na USP, ele trabalha por lá, está fazendo doutorado. Ele já apresentou aqui durante aquele ciclo de palestra. Sim, o nome dele Pronto. Aí ele parece que trabalhou na graduação com o Silvânio, aqui da Universidade. Exatamente isso. Aí a pergunta dele, né? De que modo a ficção científica e a cultura estão interligadas? Estão ligadas, desculpa. Né? Você considera que trabalhar com ficção científica é trabalhar com cultura? Né? Também? É isso a pergunta dele. Cultura é tudo, né? Não tem, tudo é cultura. Tudo que o ser humano produz é cultura. Eu fico tranquilo, porque o pessoal da área de cultura, apesar que tem muita gente que limita a cultura à arte, né? À produção artística. Né? Isso é uma limitação muito grande. Na verdade, a ficção científica, infelizmente, ela está dentro do contexto da arte como literatura, como cinema, mas ela trabalha com a linguagem científica também. A ciência faz parte da cultura. O conhecimento do ser humano, né? Toda a produção intelectual do ser humano está dentro do contexto da cultura. Tá? A cultura humana não é só as estátuas da Vênus de Milo, nem a biblioteca, sei lá de onde, de Paris. É tudo que o ser humano faz, desde a pirâmide até a calculadora, desde o celular. Vou mais longe, né? Até a pisadinha é cultura e o cálculo de órbita também é cultura. Então, coisas são, sabe, tudo isso é cultura. Quando a gente fala de Ministério da Cultura no Brasil, geralmente a gente só pensa em questões artísticas. Mas a arte é interessante que o Caetano, né, uma vez foi para um festival que ele foi vaiado muito. Ele cantava uma música do Jorge Benjor que dizia: Dona Culpa ficou solteira porque ninguém quis se casar com ela. Aqui só se voam com 2 asas, com a asa da fé, com a asa da ciência. Quem voar sem uma das 2 vai cair e se arrebentar. Ele estava falando da arte, né? Como uma outra forma de expressão. Então, a fé, a ciência, a arte, tudo isso é cultura. Então, assim, tá dentro do contexto. A ficção científica está dentro do contexto cultural. Aqui tem outro comentário com uma pergunta da George, né? Inspiração fantástica para o... ela está fazendo um comentário, né? Inspiração fantástica para o desenvolvimento do projeto. Hoje a cultura pop aproximou os jovens da ciência, mas ainda se restringe a grupos, né? Não é para todo mundo. Como podemos aproveitar as oportunidades do novo ensino médio para explorar este potencial de trabalho? Né? Que eu acho que é a astronomia. Novo ensino médio. Bom,
Bom, sobre o ensino médio, eu não estou muito a par das mudanças. O que eu pude ver foi só o que eu vi na mídia, na televisão e tal, e o que era muita coisa a ver com o governo anterior, que, de certa maneira, tirou muita coisa de história, sociologia, filosofia, para colocar coisas de caráter pragmático, prático, como umas coisas bem estranhas até, como plano de vida, não sei o que é isso. Tá? Então, quer dizer, eu acho que dessa maneira, a ficção científica ela fica perdida, porque ela é essencialmente literatura, arte, filosofia, história. Ela tem essa interface, ainda, além do contato com as ciências ditas exatas, né? Então, eu acho que ela sim continua sendo usada, vai continuar sendo usada sempre enquanto você estiver estudando geografia, essas coisas, todo conteúdo escolar, a ficção científica vai ser útil. Eu lembro que quando eu comecei a ver Júlio Verne, eu sempre fui apaixonado por geografia, mapas, capitais, lugares distantes, e Júlio Verne era, para mim, uma fonte inesgotável de viagens que eu não poderia fazer nunca, né? Até a Islândia, até a China, né? Os mares do sul e tudo mais. Eu estou aqui tentando aqui ler, terminar de ler, né? Fez 150 anos Eu me lembro que eu fui num encontro nacional de astronomia, um ENASH, lá em Belo Horizonte, nós estávamos festejando 150 anos da Terra-Lua. Da Terra-Lua, né? Eu nunca tinha lido, né? Então eu comecei a ler, agora está na minha... O primeiro livro que eu li na minha vida, por prazer, sabe, sem obrigação, fui na biblioteca da escola e peguei para ler, foi 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Também. Era uma edição da Disney, né? Muito ilustrado, com mapas e tudo. Eu adorei, eu fiquei apaixonado e comecei a ler tudo que tinha de Júlio Verne ao meu alcance, né? Então, Júlio Verne, para mim, foi fundamental para geografia, para ciências, e ele dava aula, né? Júlio Verne, ele dava aula. Quando ele fala do balão, das 5 semanas no balão, ele explica sobre o hidrogênio, a produção de hidrogênio, do ar quente, como um balão sobe, tudo mais, a geografia da África. Então, quer dizer, sempre vai ser útil. Agora, sobre a atual forma do ensino médio, eu não tenho tido contato muito sobre essas mudanças. O que eu percebo de longe, de fora, é que diminuíram demais a parte de ciências humanas, principalmente história, sociologia e filosofia. Não, só para acrescentar aqui em cima da sua fala, não foi só a parte de ciências humanas, mas de exatas também. Tá? Os professores têm hoje uma aula por semana para poder ministrar física, química, biologia, por aí. A coisa está assim, tá? Não sabia que está tão ruim. Não, tá. Conseguiram fazer uma coisa. Mas vamos ver o que vai acontecer agora com essas escolas de tempo integral, o que vão fazer a respeito das... Vamos torcer, né? Vamos torcer pela utopia. Que a distopia é garantida. Teve uma pergunta aqui, Naelto, de um estudante nosso aqui do mestrado, o Fábio Peixinho, que ele pergunta, né, como você vê a astronomia cultural como uma forma de difusão da ciência? Bom, a astronomia cultural ela é muito importante porque você vai poder resgatar como os povos viam, né? E tem muito do saber popular nisso. Então, por exemplo, se você for para o interior do Brasil, em alguns lugares, né, não sei como está hoje, mas em alguns lugares eu tenho certeza que ainda tem aquele pessoal que usava o céu para ver estações do ano, para ver condições meteorológicas e tudo mais. Então, tem toda uma cultura dos nomes que eram dados às constelações. Os indígenas usavam, né, as constelações para se orientar em termos de geograficamente ou no tempo. Os calendários surgiram no céu. Então, a astronomia cultural tem isso de um resgate desse conhecimento popular. Tá? E, além de ser uma coisa está ligada às mitologias, né, da cultura brasileira, mundial, né, a cultura ocidental. Então, a astronomia cultural tem uma bagagem muito interessante de cada cultura, né? Eu lembro que quando eu faço sessão de planetário para o público, né, geralmente temos uma sessão que é o Céu do Rio de Janeiro, que não tem vídeo, não tem personagem conversando, né?
E então, geralmente, tem muita garotada. Não é uma linguagem voltada especificamente para eles. Então, eu tento contextualizar, né? Por exemplo, falando do desenho animado Moana, que a garotada toda vê, que é a história de uma menina polinésia, lá da Polinésia, lá do Pacífico. Fantástico aquele desenho, né? E que eles usam o escorpião, né? E o escorpião parece um anzol, né? E que o semideus Maui usa um anzol. E eles usam, aparece a cena dela com a mãozinha assim esticada, tentando medir as estrelas. Então, isso eu acho que é uma bagagem muito interessante, fascinante. Como a ficção científica, ela serve para atrair, para encantar. Né? Então, o Lucas Lopes, ele pergunta se tem incentivo financeiro, público ou privado, né, para a astronomia no Brasil, né? Então, como é que você vê isso aí, Naelton? Bom, novamente, a gente tem que ver que a gente passou por um período que não tinha incentivo para ciência nenhuma. Né? Não adianta a gente fingir que não aconteceu. Então, mas sim, tem agora começa a voltar, né? O Programa de Reconstrução Nacional. A gente tem sim. Eu acho, Marildo, que você que está na área acadêmica deve estar sabendo mais ainda de editais de CNPq, essas coisas que estão voltando agora, né? Geralmente existe sim financiamento, até financiamento particular, o famoso Serra Pilheira que apareceu aí e tal. Tem que ficar atento aos editais, sim. Geralmente estão ligados a instituições, como planetários, museus, né? O financiamento está muito ligado a isso. Então, todo planetário, todo museu, todo centro de ciências teria que ter uma pessoa dedicada especificamente a essa questão dos incentivos fiscais. Existem emendas constitucionais que podem ser convertidas em experimentos, em material, em investimento em ciência. Então, é preciso que toda a área de divulgação científica tenha um setor só para lidar com isso. Correr atrás de editais, em que eles têm aparecido, não muito frequente, mas tem. Você tem editais públicos, estaduais, municipais, federais. Você tem emendas parlamentares, geralmente federais. Você tem órgãos particulares que também oferecem, órgãos internacionais, da Unesco. Então, tem que estar procurando sempre. Tá? Não tem muito, mas o que tem que ser bem. Aí você tem que fazer um projeto, esse projeto tem que ser bem escrito, aprovado. Então, o ideal é que você tenha sempre um setor. Se você está ligado a uma instituição, sozinho dificilmente se consegue incentivo. Infelizmente é isso. Mas se você estiver ligado a uma instituição, você pode pedir. Você tem que ter um setor que trabalhe com isso, uma pessoa que fique atento aos editais e produza projetos. Por exemplo, o Encontro Nacional de Astronomia, o ENASH, que eu organizei já há uns 20 anos, antes da pandemia, a gente conseguia fazer com relativa facilidade e até conseguia algum patrocínio privado, particular, até do CNPq. Agora, a gente está querendo voltar depois da quarentena, do auge da pandemia, e está com muita dificuldade, porque nós ficamos um tempo parados mesmo. Parados em termos de investimento, em termos de editais, em termos de patrocínio. Então, tem, mas é muito pouco. Então, tem que se ter uma busca, uma equipe só para trabalhar nisso. Não basta chegar e falar, tem uma ideia bacana. Tem que ter alguém que corra atrás dos editais. Isso, eu acho que nós somos amadores nesse aspecto da captação de recurso, que não seja pelos editais geralmente promovidos pelos órgãos de fomento, de pesquisa, de extensão, né? E de fato, né, a gente tem equipes aí de pessoas que trabalham no meio artístico, por exemplo, que eles têm, pelos canais culturais, eles já têm todo um trâmite, uma forma deles buscarem esses recursos, né? O pessoal de esporte, por exemplo, você tem o financiamento do Banco do Brasil, por exemplo, que financia um bocado de coisa. Tem várias instituições que são financiadas pelo Banco do Brasil, mas o processo é tão complexo, é tão intrincado, que nós que não temos uma formação específica para certas coisas com relação a essa construção desse tipo de projeto, essas instituições, nós esbarramos em vários
pecamos, né, na forma de construir essas propostas. Tem aqui outra pergunta aqui da Mariana Bispo. Vocês acham que, de algum modo, essas produções, como filmes e livros, podem surtir um efeito contrário, no sentido de propagarem verdades nessa área de astronomia? Sim, podem. Podem, mas eu acho que você tem que ter em mente o seguinte. Geralmente, quando um cientista, com alguém na área da acadêmica, é convidado para comentar um filme, a primeira coisa que ele se preocupa é saber o que está errado, o que está certo, criticar o que está errado. Tá? Sim, esse momento da fala tem que existir, mas não é o mais importante. O que eu quero dizer com isso? Você tem que... Primeiro que nem todo filme de ficção científica tem um conteúdo bom, tanto de ciência quanto de cidadania ou de qualquer outra coisa. Você tem filmes de ficção científica que são puro entretenimento... Opa, desculpa aqui. Puro entretenimento vazio, literalmente, né? Literalmente um entretenimento vazio. É só aventura. Então é só para as pessoas curtirem, né? Tipo barulho no espaço. Agora, então quer dizer, como é que você vai fazer? A ficção científica tem boa ficção científica e má ficção científica. A ficção científica pura, do jeito que ela vem sozinha, ela pode ser tão boa quanto má, mas vai depender do tipo de tratamento e do tipo de bagagem que a pessoa tem. Por isso que é importante nós termos uma sociedade que possa fazer leitura de alguma coisa. Uma leitura crítica do que assiste. É que nem ver uma novela, né? Essas novelas que às vezes têm as maiores atrocidades, umas besteiras. Todo meio cultural, todo meio artístico, toda mídia, ela carrega uma bagagem de intenções ali, né? Então, se você não tem um sentido crítico, não precisa ser ficção científica para fazer mal. Pode ser um discurso negacionista, pode ser um discurso revisionista, que diz que, por exemplo, não houve holocausto, ou que não houve inquisição, né? Então, a ficção científica, algumas delas trazem muita baboseira mesmo. Eu lembro de um filme famoso, 2012, O Fim do Mundo, em que a crosta da Terra se separa do manto, todo um negócio ridículo, louco, doido, varrido. Mas se você pega uma obra dessa para conversar com a garotada sobre a estrutura da Terra, como ela é de fato, né, e falar que aquilo não tem como acontecer, né? Pô, tem a cena dos monges no alto do Himalaia, aí tem um tsunami que cobre o Himalaia. Meu Deus do céu! Tem que ver, sabe, a ficção científica, essas coisas, os chamados filmes, os filmes catástrofes geralmente são ruins. Geralmente os filmes catástrofes são ruins. Agora, muitos deles têm um ponto em comum positivo. Como é que começa um filme catástrofe? Um cientista falando que alguma coisa vai acontecer e ninguém dá bola para ele. Aí, quando a desgraça acontece, eles correm desesperados atrás do cientista. Até um filme ruim como esse pode aproveitar isso. Claro que não é catástrofes daquele tipo, né? Que acontecem desgraças que nunca vão acontecer. Mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, você acha que Brumadinho, o pessoal que entendia do assunto não já tinha alertado que aquilo ia acontecer? Claro que sim. Claro que sim. Tem colegas de ofício, colegas da área de mineração, todo mundo sabia que aquilo ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, quer dizer, você tem os filmes catástrofes geralmente abusam muito das cenas chocantes de um herói enfrentando tudo, o cara decola de um avião com as placas tectônicas abrindo e ele sai, o avião decola, a pista se abre, dá para ver o inferno e ele sai voando com o avião. Não, é uma viagem na maionese, é um exagero, claro. O que você vai fazer num debate sobre o assunto? Você vai esclarecer que aquilo não é possível. E tem até um filme que tem um absurdo, vale a pena. Por exemplo, vamos voltar a Júlio Verne. Uma das obras mais interessantes de Júlio Verne é Viagem ao Centro da Terra, que é baseado numa coisa que a gente sabe que não é possível. O centro da Terra não dá para ser visitado. Né? Então, o que você vai falar? Pô, o cara não foi científico, mas na época em que ele escreveu isso, havia um debate científico sério se o interior da Terra era ou não era quente. Olha aí a evolução da ciência. Ele escolheu uma teoria que dá para fazer uma história legal.
Mais tarde descobriram que aquela história, que aquilo não era possível. Daí, tudo bem. O trabalho dele continua sendo um trabalho válido. E explicar que a ciência funciona assim, nem sempre ela vai sempre na frente, às vezes ela vai ter desvios, como todo desenvolvimento humano. É sempre bom ter se você tiver um discurso dialético sobre qualquer mídia, desenvolver um senso crítico, você pode fazer um cineclube com os filmes mais absurdos possíveis, que vai dar para fazer uma coisa legal.